Bem, agora eu quero demonstrar para vocês o formulário do FEMEA que a gente falou na aula anterior. Esse aqui, na verdade, é o DFEMEA, um FEMEA de projetos. Vai haver uma diferença para o FEMEA de processos, a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente aqui em relação ao seu conteúdo, às suas colunas. Mas vamos lá, esse aqui é um modelo que a gente pegou direto do manual do FEMEA, e aí você pode adaptar, claro, para a sua realidade, principalmente aqui em relação ao cabeçalho. Nesse nosso a gente coloca a empresa, o processo ou o produto que você vai ter, a localização, o cliente, ao modelo ano do veículo ou desse teu produto. Você pode mudar isso aqui para série ou enfim, alguma coisa nesse sentido. A data, a revisão, qual que é a equipe, o número do FEMEA, a gente pode ter vários FEMEAs dentro da organização. Quem que é o responsável, ao nível de confidencialidade, se isso aqui é de acesso público ou é restrito, e a questão de páginas. E aí a gente vai vendo que em relação às colunas, nós temos bastante coluna a ser preenchida dentro desse FEMEA. Assim, a questão não é complicada, a gente só precisa entender a lógica da coisa para fazer o preenchimento de forma correta. Então, para facilitar, vamos pegar aqui um case, um modelo básico. Deixa eu aumentar aqui essa figura para facilitar a sua visualização. Vamos imaginar que eu preciso fazer um FEMEA aqui para o meu, sei lá, minha parte principal, que seria um sistema levantador do vidro de um veículo. Aqui vocês estão vendo então na imagem a porta. E aí a gente precisa, para o vidro automático, a gente precisa de um sistema levantador do vidro. Ok, esse é o sistema completo que a gente tem. E basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos focar o nosso FEMEA, pelo menos uma coluna aqui do nosso FEMEA, no nosso motor do levantador de vidro, que é esse cara. Vamos imaginar que eu fabrico todo esse conjunto, esse sistema, e o FEMEA aqui está indo para esse motor do levantador de vidro. Então vamos entender aqui só o básico para nós entendermos um pouco da questão do produto. Em todo o meu sistema de levantador do vidro, eu tenho o motor do levantador de vidro, que é esse cara aqui, ó, perceba que ele está ligando. Dentro desse sistema eu também tenho o mecanismo levantador, guia de vidro, enfim. Meu FEMEA ele pode contemplar esse motor do levantador, o mecanismo e esse guia do vidro. Então, para cada coluna que a gente tenha, a gente pode ir acrescentando esses caras. Porém, dentro do motor levantador do vidro, que vai ser o nosso foco aqui, eu tenho ainda outros subsistemas dentro desse cara. Por exemplo, eu tenho um sistema de comutação dentro desse cara, e dentro do sistema de comutação eu tenho porta-escova, escova de carvão, unidade de controle eletrônico, enfim. Então perceba que abriu como se fosse o diagrama realmente, que aqui é um diagrama de blocos, um diagrama de árvore, ele vai abrindo para nós, perfeito? Então veja que ainda dentro do motor levantador do vidro eu tenho outro subsistema, que é o conversor eletromagnético, que dentro desse conversor eletromagnético eu tenho mais três, eu tenho os ímãs, eu tenho o eixo, eu tenho a carcaça do motor, depois mais um subsistema que é o conversor magnético mecânico, que aí eu vou ter caixa de redução, caixa de motor e também a questão dos ímãs. Então vejam só, o meu FEMEA ele pode abranger todos esses caras, então ele começa a crescer tudo isso por conta do sistema que nós temos aqui, que é o sistema levantador do vidro do nosso veículo. Eu posso fazer um FEMEA completo para todos esses caras, vai ficar enorme aqui, mas não tem problema, já que a gente está fazendo do sistema completo. Ou eu posso ir fazendo assim, ó, por parte. Motor levantador eu faço um FEMEA, mecanismo levantador eu faço um FEMEA, e assim sucessivamente. Aqui na nossa demonstração, no nosso case, nós vamos fazer, claro, motor levantador, sistema de comutação, que vai ser o nosso elemento foco. Aqui, ó, primeiro local aqui que a gente tem, é como se fosse o meu subsistema. E dentro desse elemento foco eu teria pelo menos mais uma série de coisas aqui, que seriam os nossos sistemas aí secundários ou de nível inferior. No caso, a gente só vai focar nesse aqui, que é o porta-escovas, só para a gente fazer uma demonstração de apenas uma coluna, perfeito? Vou baixar aqui essa imagem e vamos para o nosso preenchimento. Então, nós vamos começar aqui com o nosso elemento foco. A própria imagem já marcada, que o elemento foco vai ser o nosso sistema de comutação desse nosso motor elétrico. Então, nós já podemos colocar esse cara. Já deixei aqui preenchido para facilitar e nós ganharmos tempo aqui na aula. Então, meu elemento foco é o sistema de comutação. Ou, se você quiser chamar isso aqui, pode chamar de subsistema. Observa na imagem que eu tenho aqui os meus sistemas e dentro de cada sistema eu tenho subsistemas para esse cara. Dentro do motor levantador de vidro eu tenho o sistema de comutação,
conversor eletromagnético e o conversor magnético mecânico. Então eu tenho subsistemas dentro desse cara. E quem que vai ser o meu próximo nível superior que ele mostra aqui? Vai ser o próprio motor do levantador de vidro, ou seja, é esse cara que nós estamos trabalhando, beleza? Então só para a gente focar dentro desse cara. E o próximo nível inferior, como eu falei para vocês, nós vamos considerar aqui no caso a escova, perfeito? Opa, deixa eu trazer esse cara aqui. Vai ser o porta-escovas. Posso até já digitá-lo aqui, porta-escovas, perfeito. Ok? Vamos centralizá-lo aqui. Porta-escovas. Max, não entendi essa questão de nível superior, nível inferior. O nível superior é a tua peça principal, ok? O cara principal que nós estamos falando aqui, que é o motor levantador de vidro. Só que dentro desse motor, eu tenho vários outros componentes, como porta-escovas, escova de carvão, unidade de controle eletrônico. Eu tenho pelo menos aqui 3 complementos, né? Ou 3 caras. Neste caso, nós só vamos trabalhar com o porta-escovas, ok? Então, principal e o secundário, ou seria o próximo nível inferior, né? O cara que está ligado a ele. São os acessórios deste meu produto. Bom, o que nós temos aqui agora? Já temos a parte estrutural, então perceba aqui que o FEMEA está bem dividido para você. A primeira parte é a análise da estrutura, nós já temos a estrutura que nós precisamos fazer. Agora eu tenho a questão da função. Qual que é a análise da função desse cara? Para que servem esses caras? Então, primeiro nós temos a função do meu elemento foco. Elemento foco é aqui, ó, meu sistema de comutação. A função desse cara, basicamente, é você entender para que ele serve. Ele serve, o sistema de comutação serve para transportar a corrente elétrica entre os pares de bobina do conversor eletromagnético. Ou seja, nada mais é do que a função. Para que você existe, sistema de comutação? Qual a sua utilidade aqui em todo o nosso produto como um todo? Então, ele serve exatamente isso para transportar a corrente. Ok. Isso aqui é importante por quê, Max? Porque quando a gente for fazer o modo de falha, nós vamos fazer em cima desse cara, né? O inverso deste cara. Temos ainda aqui uma função do nível superior, ou seja, para que serve esse motor do levantador de vidro? Ele serve para converter energia mecânica conforme a parametrização que você for fazer. Então, essa é a utilidade desse motor de levantador de vidro. E para que serve essa escova, esse porta-escova, que é o nosso elemento inferior? Nós vamos basicamente ver que a função dele é transferir força entre a mola e o corpo do motor para manter o sistema da mola, da escova na posição XYZ, suporte de combinação no ponto de contato. Essa é a função do porta-escova. Então, esses caras dentro de função. Agora, dentro da nossa análise de falha, ok? Já temos a estrutura, a função, para que servem esses caras, é importante no nosso FEMEA. Nós precisamos entender agora a análise de falha, ou seja, nós vamos saber o que pode dar errado, na verdade, dentro desses caras. Então vamos lá, o modo de falha é o que pode dar errado, ou seja, os riscos, né, em termos geral, o que pode dar errado onde, Max? No nosso elemento foco. Então o que tu vai fazer? Tu vai ver quem é teu elemento foco, vai ver qual é a função, para que ele serve. E o modo de falha, eu aconselho você fazer geralmente o inverso desse cara, ok? Se ele serve para o modo de falha seria ele não servir para A, e aí você vai dizer. Ou você pode detalhar ainda mais, sei lá, como você queira, depende do conhecimento que você vai ter aí do teu produto. Aqui está assim, ó, variação, o que pode dar errado nesse nosso cara, né, que é o nosso elemento foco, que é o sistema de comutação. O que pode dar errado é variação na rotação devido ao sistema de comutação que conecta de forma intermitente as bobinas erradas, L1, L3 e L2, ou seja, ao invés de colocar aqui L2, ele vai lá e de repente alguém pode conectar como L3. E aí a forma correta, né, seria L1, L2, L3. Então pode acontecer um erro aqui de ao invés de conectar L2, a gente colocar L3. E aí, claro, vai dar um errado, vai dar uma parte errada aqui nessa nossa comutação, na corrente aí vai dar variação. Isso é um dos possíveis problemas que podem acontecer nesse cara. Max, tem mais coisa que eu queria colocar aqui como erro, não tem problema. No nosso FEMEA, você abriria mais uma coluna aqui, você pode mesclar, já que esse cara está no formato Excel. Nós temos liberdade para isso, a gente vai mesclando as outras partes e vai abrindo outras colunas aqui de acordo com a nossa necessidade. Bom, o efeito de falha, esse cara está relacionado à consequência, ou seja, desse modo de falha, né? Basicamente isso aqui. Então, se de repente alguma coisa der errado, o meu cliente ele vai sofrer. Quem que é o cliente? Pode ser a montadora e pode ser o teu usuário final.
Então aqui a gente coloca uma observação no próximo nível superior ou no usuário final, ou seja, qual é o efeito, a consequência dessa falha acontecer, ou basicamente desse nosso nível superior não funcionar, ou seja, que seria esse cara aqui, ó, converter energia mecânica conforme a parametrização. Qual é o efeito se isso aqui não acontecer? Aí você pode olhar para o nível superior, né? Se essa variação aqui não for conectada da forma correta, com certeza eu não vou conseguir converter a energia mecânica, né? A forma de parametrização que você fez, ou meu cliente pode sofrer, né? O vidro, por exemplo, não vai levantar, vai começar a dar problemas, enfim, mau contato. A gente escreve qual é o efeito para o nosso cliente. Então aqui a gente colocou que o torque e velocidade de rotação do motor do levantador do vidro vai ficar muito baixo, ele não vai conseguir levantar o vidro da forma correta, tanto o meu usuário final vai sofrer, quanto aqui eu não vou conseguir atender o nível superior. Beleza? Aqui a gente está falando de um produto que talvez, claro, não seja a sua praia, não seja a sua área, mas não foque muito aqui na parte técnica, foque nas colunas, né? O que eu tenho que escrever em cada um desses caras. Bem, severidade, o que seria uma severidade? Seria uma consequência ainda desse efeito de falha. Se o efeito de falha vai ser o levantador do vidro ficar muito lento, né, muito baixo, vai perder o seu rendimento, o quanto o meu cliente ficaria insatisfeito com isso? Ou seja, tanto o usuário final, se chegar até ele, quanto a pessoa que está desenvolvendo aqui o nível, que é a conversão de energia aqui. Quanto isso pode nos afetar? Para isso, pessoal, eu não vou abrir aqui a tabela, mas existe uma tabela, a gente está colocando aí como modelos para vocês, nos recursos, vocês podem baixar, mas existe uma tabela de 1 a 10 dizendo qual é o nível de severidade. Ele vai explicando a característica para cada um, os critérios para cada um, que é número 1, que é número 2, número 3. Aqui a gente está marcando o número 6, que é uma falha no sistema. Lá o número 6 ele diz, falha no sistema do veículo e tal, em alguma parte lá ele pode ser que ele não rode legal. E aí nós temos então essa severidade, perfeito? Você pode ver isso também na apostila, a gente tem lá a tabelinha para vocês. E por fim nós temos a própria causa da falha, ou seja, o que pode levar este problema aqui a acontecer. Então você vai pegar a causa da falha do módulo de falha. Quem é módulo de falha é o que pode dar errado. Então assim, o que pode levar a isso aqui dar errado? Então basicamente nós vamos colocar que o porta-escova, que é o próximo nível inferior, a gente viu ali, de repente esse cara flexiona-se na área de contato da escova de carvão. Então eles vão ter lá um toque e isso pode fazer com que nós temos uma variação na rotação do nosso sistema de comutação. Lembrando que isso aqui a gente está fazendo subjetivo, a causa de uma falha pode ser N, né? Pode ser vários tipos de causa. Aqui é um case que a gente está mostrando para vocês. A vida real poderia ser outras coisas, claro, com toda certeza. Aqui é o que a gente está supondo. E lembrando que o problema aqui não aconteceu, tá, gente? FEMEA é preventivo, o problema ainda não aconteceu, e principalmente aqui de projeto. Nós estamos projetando todo esse nosso sistema, ok? Que é aqui o cara que é o nosso sistema de comutação para o levantador de vidro. A gente está montando todo esse cara, então nada ainda se concretizou. Então a análise de causa aqui, ela é potencial. Nós estamos imaginando, o que pode levar a esse erro é este cara, porque aí, a partir disso aqui a gente vai fechar brechas para esse ponto. Max, poderia ter mais causa de falha para esse mesmo modo? Claro que sim. Eu tenho um modo de falha, posso ter 2, 3, 4 causas sem problema algum. Você pode ter diversas causas aí sem problema, ok? Bom, para a aula não ficar muito extensa, na próxima a gente vai continuar aqui falando sobre a parte de análise de risco e a parte final do nosso FEMEA de produto ou FEMEA de projeto.